assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Uma mulher super tímida, que mal consegue falar com os colegas de trabalho, vive sendo pisada pelos outros e nunca se defende de nada. Essa é a Patience Phillips. Ela trabalha como designer numa grande empresa de cosméticos chamada Hedari Beauty. A vida dela é bem monótona, cheia de sim senhor e desculpa por isso, até que um dia tudo muda completamente. E quando eu digo muda, é tipo virar do avesso mesmo. Tudo começa quando Patience descobre um grande segredo da empresa onde trabalha. Ela, por acaso, ouve uma conversa estranha entre os donos da marca, o casal George e Laurel Hedar. Eles estão escondendo algo muito sinistro sobre o novo produto que vão lançar no mercado. Um creme de beleza chamado Bouline. Esse creme, aparentemente milagroso, promete deixar a pele perfeita, sem rugas, sem manchas. Mas tem um efeito colateral pesado que ninguém quer contar. Se você parar de usar o creme, sua pele começa a literalmente apodrecer. Isso mesmo, apodrecer. E claro, a empresa quer esconder isso de todo mundo. Quando Patience se dá conta do que ouviu e percebe o perigo, ela tenta fugir. Mas aí vem a reviravolta que muda tudo. Ela acaba sendo perseguida por seguranças, encurralada e morta. Sim, matam a Patience e jogam seu corpo num cano de esgoto. Mas calma, não é o fim. Na verdade, é só o começo. Durante a noite, um gato bem misterioso chamado Meia-Noite, que parece ser mais do que um simples bichano, aparece e faz algo sobrenatural. Esse gato sopra algo na boca da Patience, como se transferisse um espírito para ela. Quando ela acorda, já não é mais a mesma. Seus sentidos estão aguçados. Ela pula como uma acrobata, anda nos telhados, ouve tudo à distância, tem reflexos de ninja e uma coragem que nunca teve antes. A Patience boazinha morreu e no lugar dela nasce a mulher gato. A partir daí, ela começa a investigar a verdade sobre o que aconteceu com ela e o que a empresa Hedari está fazendo. Só que agora, com atitude, com garras, literalmente, e com um traje preto colado que combina com o novo estilo felino dela. Ao mesmo tempo em que vai atrás de justiça, também precisa lidar com um detetive chamado Tom Lone, que está investigando os crimes ligados à mulher gato, sem saber que a charmosa Patience, por quem ele está se apaixonando, é justamente a vigilante que ele tenta prender. Patience Phillips é tipo a mocinha quietinha da empresa de cosméticos gigante chamada Hedari Beauty. Ela é super tímida, vive pedindo desculpa por tudo e trabalha como designer lá. A galera meio que pisa nela e ela aceita, sabe? A chefe dela trata ela como se fosse invisível. E até o carinha que é o dono da empresa, o George Hedar, não tá nem aí pra ninguém. A coisa começa a ficar esquisita quando Patience descobre sem querer um segredo bizarro. A empresa tá prestes a lançar um novo produto de beleza chamado Bouline. Só que esse troço faz muito mal. Tipo, se você parar de usar, seu rosto basicamente se destrói. Patience ouve essa conversa estranha de noite, escondida numa salinha da fábrica. E quando tentava sair de lá discretamente, BUM! Ela é pega pelos seguranças da empresa. E adivinha? Para ela não contar nada para ninguém, os caras não pensam duas vezes. Jogam ela num cano de esgoto e deixam ela morrer afogada. Sério, ela morre ali mesmo. Mas aí é que o negócio começa a ficar doido de verdade. Depois de morta, ela é encontrada por um monte de gatos em volta do corpo. E um deles, um gato egípcio chamado Midnight. Gigante, misterioso e todo imponente. Fica em cima dela e faz tipo uma magia, um ritual, sei lá. Ele sopra um bafo na cara dela e, de repente, BUM! Ela acorda viva. Mas diferente. Muito diferente. A Patience volta para casa esquisita, estranha, com os sentidos afiados, se movendo rápido, com reflexos de ninja. E no dia seguinte, quando acorda, ela tá tipo, o que tá acontecendo comigo? Ela pula de prédio, corre em telhados, escala a parede. E o melhor, ela mia. Literalmente. E agora ela começa a perceber que alguma coisa dentro dela mudou. A timidez foi embora. Ela fica ousada, ágil, atrevida e também com um desejo forte de se vingar de quem ferrou com ela. Ah, e tem o policial bonitão, o Tom Lone. Ele é tipo o mocinho da história, começa a se interessar por ela. Mas mal sabe ele que a Patience virou a mulher gato nas horas vagas.
Eles até flertam, rola um climinha, só que ela tá dividida entre ser a mocinha doce ou a mulher misteriosa que se vinga à noite. Enquanto isso, Patience começa a investigar tudo sobre o que aconteceu com ela. Ela vai até a dona do gato Midnight, uma senhora chamada Ophelia Powers, nome de bruxa, né? E aí ela explica tudo. Que existem várias mulheres gato ao longo da história, que esse poder é tipo uma maldição ou um presente dos deuses egípcios, e que agora Patience faz parte disso. Ela foi escolhida. E é aí que a Patience entende. Ela morreu como humana, mas voltou como mulher gato. E agora ela vai atrás de quem fez isso com ela. Então, agora ela começa a usar esse novo poder felino para investigar direitinho o que rolou com ela e por que tentaram matar ela. Ela quer saber quem deu a ordem, por que fizeram isso e o que mais estão escondendo. Ela já não é mais aquela Patience boba que pedia desculpa até para respirar. Agora ela tá com atitude. Muda até o jeito de se vestir. Roupas coladas, couro, máscara. Já vira a mulher gato oficial. E nessa vibe nova, ela invade a fábrica da Hedari Beauty de novo, de madrugada, pulando entre os lasers de segurança como se fosse uma acrobata. E ela encontra documentos que confirmam. O tal do Bioline, aquele cosmético famoso que tá para ser lançado, é perigoso mesmo. Se a pessoa usar por muito tempo, vicia. Se parar de usar, o rosto começa a rachar. Mas o mais doido é que a esposa do dono da empresa, a Laurel Heather, que é toda fina e cheia de pose, é quem tá por trás de tudo. Sim, foi ela que mandou matar a Patience. Isso porque ela descobriu que o marido dela, George Heather, estava traindo ela, e ainda por cima ia tirá-la da frente do lançamento do produto. Então ela ficou louca da cabeça e decidiu tocar o terror. Enquanto isso, a Patience segue dividida entre ser essa nova versão ousada dela ou voltar a ser a garota calma de antes. Só que não dá tempo para crise de identidade, porque o policial Tom Lone, aquele gatinho que ela tá ficando, começa a investigar o caso da mulher gato. Porque a galera começa a dizer que ela tá envolvida em roubos e em brigas. Tipo, ninguém sabe quem ela é, só vê aquela figura misteriosa vestida de couro pulando por aí, e ele, sem saber que é a Patience, começa a caçar a própria crush. E a tensão só aumenta quando a Patience vai confrontar o George Heather, achando que foi ele que mandou matar ela. Eles discutem, ele tenta se defender, mas de repente, no meio do papo, ele aparece morto. Sim, alguém mata ele logo depois que ela sai da sala. E adivinha quem a polícia acha que é a culpada? Claro, a mulher gato. Agora ferrou de vez. Ela vira a principal suspeita, e o Tom Lone começa a desconfiar cada vez mais dela. A conexão entre os dois ainda existe, rola sentimento, mas ele tá dividido. Proteger ela ou fazer o trabalho dele? Só que a mulher gato não fica parada. Ela bola um plano para desmascarar a verdadeira vilã, Laurel Hedari. Ela sabe que foi ela quem armou tudo. E é aí que o filme chega num ponto de tensão. As duas se encontram, mulher gato vs Laurel, frente a frente, e aí vem a treta pesada. As duas brigam dentro da sede da empresa, num andar super alto, cheio de vidro. A Laurel começa a atirar, mas a mulher gato desvia de tudo, escala a parede, dá pirueta, arranha, chuta. E a Laurel, para surpresa de todo mundo, também tá com o rosto deformado de tanto usar o cosmético. Só que ela já tá tão viciada que nem liga mais. No meio da luta, a Laurel acaba caindo do prédio, depois de um golpe da mulher gato que tenta impedi-la, mas é tarde demais. Resultado, a verdadeira culpada morre, e Patience finalmente limpa seu nome. A polícia descobre que ela não era culpada de nada. O Tom fica aliviado, mas também meio perdido porque ele descobre que a mulher por quem ele estava apaixonado era a tal mulher gato esse tempo todo. Ele oferece uma chance dela ficar com ele, recomeçar, ser feliz como Patience. Então, depois de toda aquela treta com a Laurel Hedari, lembra? Aquela chefona da empresa de cosméticos que fingia ser boazinha, mas era a verdadeira vilã da história. Depois que ela morre caindo do prédio, a coisa meio que se acalma. A Patience finalmente se livra da acusação de assassinato e do peso de ser tratada como criminosa. Ela conseguiu limpar o próprio nome. Mas olha, mesmo com tudo resolvido, a vida dela não volta a ser como era antes. Porque ela não é mais a Patience tímida, apagada e cheia de medo. Ela agora é uma mulher que descobriu a própria força, que já encarou a morte e voltou diferente. Uma mulher com instinto de gata selvagem,
O mais legal é que ela começa a entender que essa nova versão dela não é só física, não. É uma transformação completa. Ela pensa mais rápido, sente as coisas diferente, vê o mundo com outros olhos. Antes ela vivia presa no medo, agora ela quer ser livre. Mas aí vem o dilema. E o romance com o Tom Lone, o policial? Porque, né? O cara gostava dela, cuidava, se preocupava. E eles tiveram momentos lindos juntos. Só que ele ainda não entende completamente essa nova mulher que ela virou. Ele quer que ela escolha entre a vida normal ou essa de heroína fora da lei. Aí rola uma cena bem tensa entre os dois. Eles se encontram, conversam. Ele diz que quer estar com ela, mas do jeito antigo. E ela manda a real. Aquele jeito antigo morreu junto com a Patience que ele conheceu. Agora ela precisa seguir o próprio caminho. Ser quem ela se tornou de verdade. Não dá mais para fingir, nem se esconder atrás de um crachá ou de um emprego que não era ela. Uma mulher super tímida, que mal consegue falar com os colegas de trabalho, vive sendo pisada pelos outros e nunca se defende de nada. Essa é a Patience Phillips. Ela trabalha como designer numa grande empresa de cosméticos chamada Hedari Beauty. A vida dela é bem monótona, cheia de sim senhor e desculpa por isso, até que um dia tudo muda completamente. E quando eu digo muda, é tipo virar do avesso mesmo. Tudo começa quando Patience descobre um grande segredo da empresa onde trabalha. Ela, por acaso, ouve uma conversa estranha entre os donos da marca, o casal George e Laurel Hedar. Eles estão escondendo algo muito sinistro sobre o novo produto que vão lançar no mercado. Um creme de beleza chamado Boline. Esse creme, aparentemente milagroso, promete deixar a pele perfeita, sem rugas, sem manchas. Mas tem um efeito colateral pesado que ninguém quer contar. Se você parar de usar o creme, sua pele começa a literalmente apodrecer. Isso mesmo, apodrecer. E claro, a empresa quer esconder isso de todo mundo. Quando Patience se dá conta do que ouviu e percebe o perigo, ela tenta fugir. Mas aí vem a reviravolta que muda tudo. Ela acaba sendo perseguida por seguranças, encurralada e morta. Sim, matam a Patience e jogam seu corpo num cano de esgoto. Mas calma, não é o fim. Na verdade, é só o começo. Durante a noite, um gato bem misterioso chamado Meia-Noite, que parece ser mais do que um simples bichano, aparece e faz algo sobrenatural. Esse gato sopra algo na boca da Patience, como se transferisse um espírito para ela. Quando ela acorda, já não é mais a mesma. Seus sentidos estão aguçados. Ela pula como uma acrobata, anda nos telhados, ouve tudo à distância, tem reflexos de ninja e uma coragem que nunca teve antes. A Patience boazinha morreu e no lugar dela nasce a mulher gato. A partir daí, ela começa a investigar a verdade sobre o que aconteceu com ela e o que a empresa Hedari está fazendo. Só que agora, com atitude, com garras, literalmente, e com um traje preto colado que combina com o novo estilo felino dela. Ao mesmo tempo em que vai atrás de justiça, também precisa lidar com um detetive chamado Tom Lone, que está investigando os crimes ligados à mulher gato, sem saber que a charmosa Patience, por quem ele está se apaixonando, é justamente a vigilante que ele tenta prender. Patience Phillips é tipo a mocinha quietinha da empresa de cosméticos gigante chamada Hedari Beauty. Ela é super tímida, vive pedindo desculpa por tudo e trabalha como designer lá. A galera meio que pisa nela e ela aceita, sabe? A chefe dela trata ela como se fosse invisível. E até o carinha que é o dono da empresa, o George Hedar, não tá nem aí pra ninguém. A coisa começa a ficar esquisita quando Patience descobre sem querer um segredo bizarro. A empresa tá prestes a lançar um novo produto de beleza chamado Boline. Só que esse troço faz muito mal. Tipo, se você parar de usar, seu rosto basicamente se destrói. Patience ouve essa conversa estranha de noite, escondida numa salinha da fábrica. E quando tentava sair de lá discretamente, BUM! Ela é pega pelos seguranças da empresa. E adivinha? Pra ela não contar nada pra ninguém, os caras não pensam duas vezes. Jogam ela num cano de esgoto e deixam ela morrer afogada. Sério, ela morre ali mesmo. Mas aí é que o negócio começa a ficar doido de verdade. Depois de morta, ela é encontrada por um monte de gatos em volta do corpo. E um deles, um gato egípcio chamado Midnight. Gigante, misterioso e todo imponente. Fica em cima dela e faz tipo uma magia, um ritual, sei lá. Ele sopra um bafo na cara dela e, de repente, BUM! Ela acorda viva.
mas diferente. Muito diferente. A Patience volta para casa esquisita, estranha, com os sentidos afiados, se movendo rápido, com reflexos de ninja. E no dia seguinte, quando acorda, ela tá tipo: o que tá acontecendo comigo? Ela pula de prédio, corre em telhados, escala a parede. E o melhor, ela mia. Literalmente. E agora ela começa a perceber que alguma coisa dentro dela mudou. A timidez foi embora. Ela fica ousada, ágil, atrevida e também com um desejo forte de se vingar de quem ferrou com ela. Ah, e tem o policial bonitão, o Tom Lone. Ele é tipo o mocinho da história, começa a se interessar por ela. Mas mal sabe ele que a Patience virou a mulher-gato nas horas vagas. Eles até flertam, rola um climinha, só que ela tá dividida entre ser a mocinha doce ou a mulher misteriosa que se vinga à noite. Enquanto isso, Patience começa a investigar tudo sobre o que aconteceu com ela. Ela vai até a dona do gato Midnight, uma senhora chamada Ophelia Powers, nome de bruxa, né? E aí ela explica tudo. Que existem várias mulheres gato ao longo da história, que esse poder é tipo uma maldição ou um presente dos deuses egípcios, e que agora Patience faz parte disso. Ela foi escolhida. E é aí que a Patience entende. Ela morreu como humana, mas voltou como mulher gato. E agora ela vai atrás de quem fez isso com ela. Então, agora ela começa a usar esse novo poder felino para investigar direitinho o que rolou com ela e por que tentaram matar ela. Ela quer saber quem deu a ordem, por que fizeram isso e o que mais estão escondendo. Ela já não é mais aquela Patience boba que pedia desculpa até para respirar. Agora ela tá com atitude. Muda até o jeito de se vestir. Roupas coladas, couro, máscara. Já vira a mulher gato oficial. E nessa vibe nova, ela invade a fábrica da Hedari Beauty de novo, de madrugada, pulando entre os lasers de segurança como se fosse uma acrobata. E ela encontra documentos que confirmam. O tal do Bioline, aquele cosmético famoso que tá para ser lançado, é perigoso mesmo. Se a pessoa usar por muito tempo, vicia. Se parar de usar, o rosto começa a rachar. Mas o mais doido é que a esposa do dono da empresa, a Laurel Heather, que é toda fina e cheia de pose, é quem tá por trás de tudo. Sim, foi ela que mandou matar a Patience. Isso porque ela descobriu que o marido dela, George Heather, estava traindo ela, e ainda por cima ia tirá-la da frente do lançamento do produto. Então ela ficou louca da cabeça e decidiu tocar o terror. Enquanto isso, a Patience segue dividida entre ser essa nova versão ousada dela ou voltar a ser a garota calma de antes. Só que não dá tempo para crise de identidade, porque o policial Tom Lone, aquele gatinho que ela tá ficando, começa a investigar o caso da mulher gato. Porque a galera começa a dizer que ela tá envolvida em roubos e em brigas. Tipo, ninguém sabe quem ela é, só vê aquela figura misteriosa vestida de couro pulando por aí, e ele, sem saber que é a Patience, começa a caçar a própria crush. E a tensão só aumenta quando a Patience vai confrontar o George Heather, achando que foi ele que mandou matar ela. Eles discutem, ele tenta se defender, mas de repente, no meio do papo, ele aparece morto. Sim, alguém mata ele logo depois que ela sai da sala. E adivinha quem a polícia acha que é a culpada? Claro, a mulher gato. Agora ferrou de vez. Ela vira a principal suspeita, e o Tom Lone começa a desconfiar cada vez mais dela. A conexão entre os dois ainda existe, rola sentimento, mas ele tá dividido. Proteger ela ou fazer o trabalho dele? Só que a mulher gato não fica parada. Ela bola um plano para desmascarar a verdadeira vilã, Laurel Hedari. Ela sabe que foi ela quem armou tudo. E é aí que o filme chega num ponto de tensão. As duas se encontram, mulher gato vs Laurel, frente a frente, e aí vem a treta pesada. As duas brigam dentro da sede da empresa num andar super alto, cheio de vidro. A Laurel começa a atirar, mas a mulher gato desvia de tudo, escala a parede, dá pirueta, arranha, chuta. E a Laurel, para surpresa de todo mundo, também tá com o rosto deformado de tanto usar o cosmético. Só que ela já tá tão viciada que nem liga mais. No meio da luta, a Laurel acaba caindo do prédio, depois de um golpe da mulher gato que tenta impedi-la, mas é tarde demais. Resultado, a verdadeira culpada morre, e Patience finalmente limpa seu nome. A polícia descobre que ela não era culpada de nada. O Tom fica aliviado, mas também meio perdido porque ele descobre que a mulher por quem ele estava apaixonado era a tal mulher gato esse tempo todo.
Ele oferece uma chance dela ficar com ele, recomeçar, ser feliz como Patience. Então, depois de toda aquela treta com a Laurel Hedar, lembra? Aquela chefona da empresa de cosméticos que fingia ser boazinha, mas era a verdadeira vilã da história. Depois que ela morre caindo do prédio, a coisa meio que se acalma. A Patience finalmente se livra da acusação de assassinato e do peso de ser tratada como criminosa. Ela conseguiu limpar o próprio nome. Mas olha, mesmo com tudo resolvido, a vida dela não volta a ser como era antes. Porque ela não é mais a Patience tímida, apagada e cheia de medo. Ela agora é uma mulher que descobriu a própria força, que já encarou a morte e voltou diferente. Uma mulher com instinto de gata selvagem. O mais legal é que ela começa a entender que essa nova versão dela não é só física, não. É uma transformação completa. Ela pensa mais rápido, sente as coisas diferente, vê o mundo com outros olhos. Antes ela vivia presa no medo, agora ela quer ser livre. Mas aí vem o dilema. E o romance com o Tom Lone, o policial? Porque, né? O cara gostava dela, cuidava, se preocupava. E eles tiveram momentos lindos juntos. Só que ele ainda não entende completamente essa nova mulher que ela virou. Ele quer que ela escolha entre a vida normal ou essa de heroína fora da lei. Aí rola uma cena bem tensa entre os dois. Eles se encontram, conversam. Ele diz que quer estar com ela, mas do jeito antigo. E ela manda a real. Aquele jeito antigo morreu junto com a Patience que ele conheceu. Agora ela precisa seguir o próprio caminho. Ser quem ela se tornou de verdade. Não dá mais para fingir, nem se esconder atrás de um crachá ou de um emprego que não era ela. Uma mulher super tímida, que mal consegue falar com os colegas de trabalho, vive sendo pisada pelos outros e nunca se defende de nada. Essa é a Patience Phillips. Ela trabalha como designer numa grande empresa de cosméticos chamada Hedar Beauty. A vida dela é bem monótona, cheia de sim senhor e desculpa por isso, até que um dia tudo muda completamente. E quando eu digo muda, é tipo virar do avesso mesmo. Tudo começa quando Patience descobre um grande segredo da empresa onde trabalha. Ela, por acaso, ouve uma conversa estranha entre os donos da marca, o casal George e Laurel Hedar. Eles estão escondendo algo muito sinistro sobre o novo produto que vão lançar no mercado. Um creme de beleza chamado Bolini. Esse creme, aparentemente milagroso, promete deixar a pele perfeita, sem rugas, sem manchas. Mas tem um efeito colateral pesado que ninguém quer contar. Se você parar de usar o creme, sua pele começa a literalmente apodrecer. Isso mesmo, apodrecer. E claro, a empresa quer esconder isso de todo mundo. Quando Patience se dá conta do que ouviu e percebe o perigo, ela tenta fugir. Mas aí vem a reviravolta que muda tudo. Ela acaba sendo perseguida por seguranças, encurralada e morta. Sim, matam a Patience e jogam seu corpo num cano de esgoto. Mas calma, não é o fim. Na verdade, é só o começo. Durante a noite, um gato bem misterioso chamado Meia-Noite, que parece ser mais do que um simples bichano, aparece e faz algo sobrenatural. Esse gato sopra algo na boca da Patience, como se transferisse um espírito para ela. Quando ela acorda, já não é mais a mesma. Seus sentidos estão aguçados. Ela pula como uma acrobata, anda nos telhados, ouve tudo à distância, tem reflexos de ninja e uma coragem que nunca teve antes. A Patience boazinha morreu e no lugar dela nasce a mulher gato. A partir daí, ela começa a investigar a verdade sobre o que aconteceu com ela e o que a empresa Hedar está fazendo. Só que agora, com atitude, com garras, literalmente, e com um traje preto colado que combina com o novo estilo felino dela. Ao mesmo tempo em que vai atrás de justiça, também precisa lidar com um detetive chamado Tom Lone, que está investigando os crimes ligados à mulher gato, sem saber que a charmosa Patience, por quem ele está se apaixonando, é justamente a vigilante que ele tenta prender. Patience Phillips é tipo a mocinha quietinha da empresa de cosméticos gigante chamada Hedar Beauty. Ela é super tímida, vive pedindo desculpa por tudo e trabalha como designer lá. A galera meio que pisa nela e ela aceita, sabe? A chefe dela trata ela como se fosse invisível. E até o carinha que é o dono da empresa, o George Hedar, não tá nem aí pra ninguém. A coisa começa a ficar esquisita quando Patience descobre sem querer um segredo bizarro. A empresa tá prestes a lançar um novo produto de beleza chamado Bolini. Só que esse troço faz muito mal.
Tipo, se você parar de usar, seu rosto basicamente se destrói. Patience ouve essa conversa estranha de noite, escondida numa salinha da fábrica, e quando tentava sair de lá discretamente, BUM! Ela é pega pelos seguranças da empresa. E adivinha? Para ela não contar nada para ninguém, os caras não pensam duas vezes. Jogam ela num cano de esgoto e deixam ela morrer afogada. Sério, ela morre ali mesmo. Mas aí é que o negócio começa a ficar doido de verdade. Depois de morta, ela é encontrada por um monte de gatos em volta do corpo. E um deles, um gato egípcio chamado Midnight. Gigante, misterioso e todo imponente. Fica em cima dela e faz tipo uma magia, um ritual, sei lá. Ele sopra um bafo na cara dela e, de repente, BUM! Ela acorda viva. Mas diferente. Muito diferente. A Patience volta para casa esquisita, estranha, com os sentidos afiados, se movendo rápido, com reflexos de ninja. E no dia seguinte, quando acorda, ela tá tipo, o que tá acontecendo comigo? Ela pula de prédio, corre em telhados, escala a parede. E o melhor, ela mia. Literalmente. E agora ela começa a perceber que alguma coisa dentro dela mudou. A timidez foi embora. Ela fica ousada, ágil, atrevida e também com um desejo forte de se vingar de quem ferrou com ela. Ah, e tem o policial bonitão, o Tom Lone. Ele é tipo o mocinho da história, começa a se interessar por ela. Mas mal sabe ele que a Patience virou a mulher-gato nas horas vagas. Eles até flertam, rola um climinha, só que ela tá dividida entre ser a mocinha doce ou a mulher misteriosa que se vinga à noite. Enquanto isso, Patience começa a investigar tudo sobre o que aconteceu com ela. Ela vai até a dona do gato Midnight, uma senhora chamada Ophelia Powers, nome de bruxa, né? E aí ela explica tudo. Que existem várias mulheres gato ao longo da história, que esse poder é tipo uma maldição ou um presente dos deuses egípcios, e que agora Patience faz parte disso. Ela foi escolhida. E é aí que a Patience entende. Ela morreu como humana, mas voltou como mulher gato. E agora ela vai atrás de quem fez isso com ela. Então, agora ela começa a usar esse novo poder felino para investigar direitinho o que rolou com ela e por que tentaram matar ela. Ela quer saber quem deu a ordem, por que fizeram isso e o que mais estão escondendo. Ela já não é mais aquela Patience boba que pedia desculpa até para respirar. Agora ela tá com atitude. Muda até o jeito de se vestir. Roupas coladas, couro, máscara. Já vira a mulher gato oficial. E nessa vibe nova, ela invade a fábrica da Hedari Beauty de novo, de madrugada, pulando entre os lasers de segurança como se fosse uma acrobata. E ela encontra documentos que confirmam. O tal do Bioline, aquele cosmético famoso que tá para ser lançado, é perigoso mesmo. Se a pessoa usar por muito tempo, vicia. Se parar de usar, o rosto começa a rachar. Mas o mais doido é que a esposa do dono da empresa, a Laurel Heather, que é toda fina e cheia de pose, é quem tá por trás de tudo. Sim, foi ela que mandou matar a Patience. Isso porque ela descobriu que o marido dela, George Heather, estava traindo ela, e ainda por cima ia tirá-la da frente do lançamento do produto. Então ela ficou louca da cabeça e decidiu tocar o terror. Enquanto isso, a Patience segue dividida entre ser essa nova versão ousada dela ou voltar a ser a garota calma de antes. Só que não dá tempo para crise de identidade, porque o policial Tom Lone, aquele gatinho que ela tá ficando, começa a investigar o caso da mulher gato. Porque a galera começa a dizer que ela tá envolvida em roubos e em brigas. Tipo, ninguém sabe quem ela é, só vê aquela figura misteriosa vestida de couro pulando por aí, e ele, sem saber que é a Patience, começa a caçar a própria crush. E a tensão só aumenta quando a Patience vai confrontar o George Heather, achando que foi ele que mandou matar ela. Eles discutem, ele tenta se defender, mas de repente, no meio do papo, ele aparece morto. Sim, alguém mata ele logo depois que ela sai da sala. E adivinha quem a polícia acha que é a culpada? Claro, a mulher gato. Agora ferrou de vez. Ela vira a principal suspeita, e o Tom Lone começa a desconfiar cada vez mais dela. A conexão entre os dois ainda existe, rola sentimento, mas ele tá dividido. Proteger ela ou fazer o trabalho dele? Só que a mulher gato não fica parada. Ela bola um plano para desmascarar a verdadeira vilã, Laurel Hedari. Ela sabe que foi ela quem armou tudo. E é aí que o filme chega num ponto de tensão. As duas se encontram,
Mulher Gato vs Laurel, frente a frente. E aí vem a treta pesada. As duas brigam dentro da sede da empresa, num andar super alto, cheio de vidro. A Laurel começa a atirar, mas a Mulher Gato desvia de tudo, escala a parede, dá pirueta, arranha, chuta. E a Laurel, para surpresa de todo mundo, também tá com o rosto deformado de tanto usar o cosmético. Só que ela já tá tão viciada que nem liga mais. No meio da luta, a Laurel acaba caindo do prédio, depois de um golpe da Mulher Gato que tenta impedi-la, mas é tarde demais. Resultado, a verdadeira culpada morre, e Patience finalmente limpa seu nome. A polícia descobre que ela não era culpada de nada. O Tom fica aliviado, mas também meio perdido porque ele descobre que a mulher por quem ele estava apaixonado era a tal Mulher Gato esse tempo todo. Ele oferece uma chance dela ficar com ele, recomeçar, ser feliz como Patience. Então, depois de toda aquela treta com a Laurel Hedari, lembra? Aquela chefona da empresa de cosméticos que fingia ser boazinha, mas era a verdadeira vilã da história. Depois que ela morre caindo do prédio, a coisa meio que se acalma. A Patience finalmente se livra da acusação de assassinato e do peso de ser tratada como criminosa. Ela conseguiu limpar o próprio nome. Mas olha, mesmo com tudo resolvido, a vida dela não volta a ser como era antes. Porque ela não é mais a Patience tímida, apagada e cheia de medo. Ela agora é uma mulher que descobriu a própria força, que já encarou a morte e voltou diferente. Uma mulher com instinto de gata selvagem. O mais legal é que ela começa a entender que essa nova versão dela não é só física, não. É uma transformação completa. Ela pensa mais rápido, sente as coisas diferente, vê o mundo com outros olhos. Antes ela vivia presa no medo, agora ela quer ser livre. Mas aí vem o dilema. E o romance com o Tom Lone, o policial? Porque, né? O cara gostava dela, cuidava, se preocupava. E eles tiveram momentos lindos juntos. Só que ele ainda não entende completamente essa nova mulher que ela virou. Ele quer que ela escolha entre a vida normal ou essa de heroína fora da lei. Aí rola uma cena bem tensa entre os dois. Eles se encontram, conversam. Ele diz que quer estar com ela, mas do jeito antigo. E ela manda a real. Aquele jeito antigo morreu junto com a Patience que ele conheceu. Agora ela precisa seguir o próprio caminho. Ser quem ela se tornou de verdade. Não dá mais para fingir, nem se esconder atrás de um crachá ou de um emprego que não era ela. Uma mulher super tímida, que mal consegue falar com os colegas de trabalho, vive sendo pisada pelos outros e nunca se defende de nada. Essa é a Patience Phillips. Ela trabalha como designer numa grande empresa de cosméticos chamada Hedari Beauty. A vida dela é bem monótona, cheia de sim senhor e desculpa por isso, até que um dia tudo muda completamente. E quando eu digo muda, é tipo virar do avesso mesmo. Tudo começa quando Patience descobre um grande segredo da empresa onde trabalha. Ela, por acaso, ouve uma conversa estranha entre os donos da marca, o casal George e Laurel Hedari. Eles estão escondendo algo muito sinistro sobre o novo produto que vão lançar no mercado. Um creme de beleza chamado Bouline. Esse creme, aparentemente milagroso, promete deixar a pele perfeita, sem rugas, sem manchas. Mas tem um efeito colateral pesado que ninguém quer contar. Se você parar de usar o creme, sua pele começa a literalmente apodrecer. Isso mesmo, apodrecer. E claro, a empresa quer esconder isso de todo mundo. Quando Patience se dá conta do que ouviu e percebe o perigo, ela tenta fugir. Mas aí vem a reviravolta que muda tudo. Ela acaba sendo perseguida por seguranças, encurralada e morta. Sim, matam a Patience e jogam seu corpo num cano de esgoto. Mas calma, não é o fim. Na verdade, é só o começo. Durante a noite, um gato bem misterioso chamado Meia-Noite, que parece ser mais do que um simples bichano, aparece e faz algo sobrenatural. Esse gato sopra algo na boca da Patience, como se transferisse um espírito para ela. Quando ela acorda, já não é mais a mesma. Seus sentidos estão aguçados, ela pula como uma acrobata, anda nos telhados, ouve tudo à distância, tem reflexos de ninja e uma coragem que nunca teve antes. A Patience boazinha morreu e no lugar dela nasce a Mulher Gato. A partir daí, ela começa a investigar a verdade sobre o que aconteceu com ela e o que a empresa Hedari está fazendo. Só que agora, com atitude, com garras, literalmente, e com um traje preto colado que combina com o novo estilo felino dela. Ao mesmo tempo em que vai atrás de justiça,
Também precisa lidar com um detetive chamado Tom Lone, que está investigando os crimes ligados à mulher gato, sem saber que a charmosa Patience, por quem ele está se apaixonando, é justamente a vigilante que ele tenta prender. Patience Phillips é tipo a mocinha quietinha da empresa de cosméticos gigante chamada Hedar Beauty. Ela é super tímida, vive pedindo desculpa por tudo e trabalha como designer lá. A galera meio que pisa nela e ela aceita, sabe? A chefe dela trata ela como se fosse invisível. E até o carinha que é o dono da empresa, o George Hedar, não tá nem aí pra ninguém. A coisa começa a ficar esquisita quando Patience descobre sem querer um segredo bizarro. A empresa tá prestes a lançar um novo produto de beleza chamado Bolin. Só que esse troço faz muito mal. Tipo, se você parar de usar, seu rosto basicamente se destrói. Patience ouve essa conversa estranha de noite, escondida numa salinha da fábrica. E quando tentava sair de lá discretamente, BUM! Ela é pega pelos seguranças da empresa. E adivinha? Para ela não contar nada para ninguém, os caras não pensam duas vezes. Jogam ela num cano de esgoto e deixam ela morrer afogada. Sério, ela morre ali mesmo. Mas aí é que o negócio começa a ficar doido de verdade. Depois de morta, ela é encontrada por um monte de gatos em volta do corpo. E um deles, um gato egípcio chamado Midnight. Gigante, misterioso e todo imponente. Fica em cima dela e faz tipo uma magia, um ritual, sei lá. Ele sopra um bafo na cara dela e, de repente, BUM! Ela acorda viva, mas diferente, muito diferente. A Patience volta para casa esquisita, estranha, com os sentidos afiados, se movendo rápido, com reflexos de ninja. E no dia seguinte, quando acorda, ela tá tipo, o que tá acontecendo comigo? Ela pula de prédio, corre em telhados, escala a parede. E o melhor, ela mia, literalmente. E agora ela começa a perceber que alguma coisa dentro dela mudou. A timidez foi embora. Ela fica ousada, ágil, atrevida e também com um desejo forte de se vingar de quem ferrou com ela. Ah, e tem o policial bonitão, o Tom Lone. Ele é tipo o mocinho da história, começa a se interessar por ela. Mas mal sabe ele que a Patience virou a mulher gato nas horas vagas. Eles até flertam, rola um climinha, só que ela tá dividida entre ser a mocinha doce ou a mulher misteriosa que se vinga à noite. Enquanto isso, Patience começa a investigar tudo sobre o que aconteceu com ela. Ela vai até a dona do gato Midnight, uma senhora chamada Ophelia Powers, nome de bruxa, né? E aí ela explica tudo. Que existem várias mulheres gato ao longo da história, que esse poder é tipo uma maldição ou um presente dos deuses egípcios, e que agora Patience faz parte disso. Ela foi escolhida. E é aí que a Patience entende. Ela morreu como humana, mas voltou como mulher gato. E agora ela vai atrás de quem fez isso com ela. Então, agora ela começa a usar esse novo poder felino para investigar direitinho o que rolou com ela e por que tentaram matar ela. Ela quer saber quem deu a ordem, por que fizeram isso e o que mais estão escondendo. Ela já não é mais aquela Patience boba que pedia desculpa até para respirar. Agora ela tá com atitude. Muda até o jeito de se vestir. Roupas coladas, couro, máscara. Já vira a mulher gato oficial. E nessa vibe nova, ela invade a fábrica da Hedar Beauty de novo, de madrugada, pulando entre os lasers de segurança como se fosse uma acrobata. E ela encontra documentos que confirmam. O tal do Bioline, aquele cosmético famoso que tá para ser lançado, é perigoso mesmo. Se a pessoa usar por muito tempo, vicia. Se parar de usar, o rosto começa a rachar. Mas o mais doido é que a esposa do dono da empresa, a Laurel Hedar, que é toda fina e cheia de pose, é quem tá por trás de tudo. Sim, foi ela que mandou matar a Patience. Isso porque ela descobriu que o marido dela, George Hedar, estava traindo ela e ainda por cima ia tirá-la da frente do lançamento do produto. Então ela ficou louca da cabeça e decidiu tocar o terror. Enquanto isso, a Patience segue dividida entre ser essa nova versão ousada dela ou voltar a ser a garota calma de antes. Só que não dá tempo para crise de identidade, porque o policial Tom Lone, aquele gatinho que ela tá ficando, começa a investigar o caso da mulher gato. Porque a galera começa a dizer que ela tá envolvida em roubos e em brigas. Tipo, ninguém sabe quem ela é, só vê aquela figura misteriosa vestida de couro pulando por aí, e ele, sem saber que é a Patience, começa a caçar a própria crush.
E a tensão só aumenta quando a Patience vai confrontar o George Heather, achando que foi ele que mandou matar ela. Eles discutem, ele tenta se defender, mas de repente, no meio do papo, ele aparece morto. Sim, alguém mata ele logo depois que ela sai da sala. E adivinha quem a polícia acha que é a culpada? Claro, a mulher gato. Agora ferrou de vez. Ela vira a principal suspeita, e o Tom Lone começa a desconfiar cada vez mais dela. A conexão entre os dois ainda existe, rola sentimento, mas ele tá dividido. Proteger ela ou fazer o trabalho dele? Só que a mulher gato não fica parada. Ela bola um plano para desmascarar a verdadeira vilã, Laurel Edari. Ela sabe que foi ela quem armou tudo. E é aí que o filme chega num ponto de tensão. As duas se encontram, mulher gato vs Laurel, frente a frente, e aí vem a treta pesada. As duas brigam dentro da sede da empresa num andar super alto, cheio de vidro. A Laurel começa a atirar, mas a mulher gato desvia de tudo, escala a parede, dá pirueta, arranha, chuta. E a Laurel, para surpresa de todo mundo, também tá com o rosto deformado de tanto usar o cosmético. Só que ela já tá tão viciada que nem liga mais. No meio da luta, a Laurel acaba caindo do prédio, depois de um golpe da mulher gato que tenta impedi-la, mas é tarde demais. Resultado, a verdadeira culpada morre, e Patience finalmente limpa seu nome. A polícia descobre que ela não era culpada de nada. O Tom fica aliviado, mas também meio perdido porque ele descobre que a mulher por quem ele estava apaixonado era a tal mulher gato esse tempo todo. Ele oferece uma chance dela ficar com ele, recomeçar, ser feliz como Patience. Então, depois de toda aquela treta com a Laurel Edari, lembra? Aquela chefona da empresa de cosméticos que fingia ser boazinha, mas era a verdadeira vilã da história. Depois que ela morre caindo do prédio, a coisa meio que se acalma. A Patience finalmente se livra da acusação de assassinato e do peso de ser tratada como criminosa. Ela conseguiu limpar o próprio nome. Mas olha, mesmo com tudo resolvido, a vida dela não volta a ser como era antes. Porque ela não é mais a Patience tímida, apagada e cheia de medo. Ela agora é uma mulher que descobriu a própria força, que já encarou a morte e voltou diferente. Uma mulher com instinto de gata selvagem. O mais legal é que ela começa a entender que essa nova versão dela não é só física, não. É uma transformação completa. Ela pensa mais rápido, sente as coisas diferente, vê o mundo com outros olhos. Antes ela vivia presa no medo, agora ela quer ser livre. Mas aí vem o dilema. E o romance com o Tom Lone, o policial? Porque, né? O cara gostava dela, cuidava, se preocupava. E eles tiveram momentos lindos juntos. Só que ele ainda não entende completamente essa nova mulher que ela virou. Ele quer que ela escolha entre a vida normal ou essa de heroína fora da lei. Aí rola uma cena bem tensa entre os dois. Eles se encontram, conversam. Ele diz que quer estar com ela, mas do jeito antigo. E ela manda a real. Aquele jeito antigo morreu junto com a Patience que ele conheceu. Agora ela precisa seguir o próprio caminho. Ser quem ela se tornou de verdade. Não dá mais para fingir, nem se esconder atrás de um crachá ou de um emprego que não era ela. Uma mulher super tímida, que mal consegue falar com os colegas de trabalho, vive sendo pisada pelos outros e nunca se defende de nada. Essa é a Patience Phillips. Ela trabalha como designer numa grande empresa de cosméticos chamada Edari Beauty. A vida dela é bem monótona, cheia de sim senhor e desculpa por isso, até que um dia tudo muda completamente. E quando eu digo muda, é tipo virar do avesso mesmo. Tudo começa quando Patience descobre um grande segredo da empresa onde trabalha. Ela, por acaso, ouve uma conversa estranha entre os donos da marca, o casal George e Laurel Edari. Eles estão escondendo algo muito sinistro sobre o novo produto que vão lançar no mercado. Um creme de beleza chamado Boline. Esse creme, aparentemente milagroso, promete deixar a pele perfeita, sem rugas, sem manchas. Mas tem um efeito colateral pesado que ninguém quer contar. Se você parar de usar o creme, sua pele começa a literalmente apodrecer. Isso mesmo, apodrecer. E claro, a empresa quer esconder isso de todo mundo. Quando Patience se dá conta do que ouviu e percebe o perigo, ela tenta fugir. Mas aí vem a reviravolta que muda tudo. Ela acaba sendo perseguida por seguranças, encurralada e morta. Sim, matam a Patience e jogam seu corpo num cano de esgoto. Mas calma, não é o fim. Na verdade, é só o começo.
Durante a noite, um gato bem misterioso chamado Meia-Noite, que parece ser mais do que um simples bichano, aparece e faz algo sobrenatural. Esse gato sopra algo na boca da Patience, como se transferisse um espírito para ela. Quando ela acorda, já não é mais a mesma. Seus sentidos estão aguçados, ela pula como uma acrobata, anda nos telhados, ouve tudo à distância, tem reflexos de ninja e uma coragem que nunca teve antes. A Patience boazinha morreu e no lugar dela nasce a mulher gato. A partir daí, ela começa a investigar a verdade sobre o que aconteceu com ela e o que a empresa Edari está fazendo. Só que agora, com atitude, com garras, literalmente, e com um traje preto colado que combina com o novo estilo felino dela. Ao mesmo tempo em que vai atrás de justiça, também precisa lidar com um detetive chamado Tom Lone, que está investigando os crimes ligados à mulher gato, sem saber que a charmosa Patience, por quem ele está se apaixonando, é justamente a vigilante que ele tenta prender. Patience Phillips é tipo a mocinha quietinha da empresa de cosméticos gigante chamada Hedar Beauty. Ela é super tímida, vive pedindo desculpa por tudo e trabalha como designer lá. A galera meio que pisa nela e ela aceita, sabe? A chefe dela trata ela como se fosse invisível. E até o carinha que é o dono da empresa, o George Hedar, não tá nem aí pra ninguém. A coisa começa a ficar esquisita quando Patience descobre sem querer um segredo bizarro. A empresa tá prestes a lançar um novo produto de beleza chamado Bolin. Só que esse troço faz muito mal. Tipo, se você parar de usar, seu rosto basicamente se destrói. Patience ouve essa conversa estranha de noite, escondida numa salinha da fábrica. E quando tentava sair de lá discretamente, BUM! Ela é pega pelos seguranças da empresa. E adivinha? Para ela não contar nada para ninguém, os caras não pensam duas vezes. Jogam ela num cano de esgoto e deixam ela morrer afogada. Sério, ela morre ali mesmo. Mas aí é que o negócio começa a ficar doido de verdade. Depois de morta, ela é encontrada por um monte de gatos em volta do corpo. E um deles, um gato egípcio chamado Midnight. Gigante, misterioso e todo imponente. Fica em cima dela e faz tipo uma magia, um ritual, sei lá. Ele sopra um bafo na cara dela e, de repente, BUM! Ela acorda viva, mas diferente, muito diferente. A Patience volta para casa esquisita, estranha, com os sentidos afiados, se movendo rápido, com reflexos de ninja. E no dia seguinte, quando acorda, ela tá tipo, o que tá acontecendo comigo? Ela pula de prédio, corre em telhados, escala a parede. E o melhor, ela mia, literalmente. E agora ela começa a perceber que alguma coisa dentro dela mudou. A timidez foi embora. Ela fica ousada, ágil, atrevida e também com um desejo forte de se vingar de quem ferrou com ela. Ah, e tem o policial bonitão, o Tom Lone. Ele é tipo o mocinho da história, começa a se interessar por ela. Mas mal sabe ele que a Patience virou a mulher gato nas horas vagas. Eles até flertam, rola um climinha, só que ela tá dividida entre ser a mocinha doce ou a mulher misteriosa que se vinga à noite. Enquanto isso, Patience começa a investigar tudo sobre o que aconteceu com ela. Ela vai até a dona do gato Midnight, uma senhora chamada Ophelia Powers, nome de bruxa, né? E aí ela explica tudo. Que existem várias mulheres gato ao longo da história, que esse poder é tipo uma maldição ou um presente dos deuses egípcios, e que agora Patience faz parte disso. Ela foi escolhida. E é aí que a Patience entende. Ela morreu como humana, mas voltou como mulher gato. E agora ela vai atrás de quem fez isso com ela. Então, agora ela começa a usar esse novo poder felino para investigar direitinho o que rolou com ela e por que tentaram matar ela. Ela quer saber quem deu a ordem, por que fizeram isso e o que mais estão escondendo. Ela já não é mais aquela Patience boba que pedia desculpa até para respirar. Agora ela tá com atitude. Muda até o jeito de se vestir. Roupas coladas, couro, máscara. Já vira a mulher gato oficial. E nessa vibe nova, ela invade a fábrica da Hedari Beauty de novo, de madrugada, pulando entre os lasers de segurança como se fosse uma acrobata. E ela encontra documentos que confirmam. O tal do Bioline, aquele cosmético famoso que tá para ser lançado, é perigoso mesmo. Se a pessoa usar por muito tempo, vicia. Se parar de usar, o rosto começa a rachar. Mas o mais doido é que a esposa do dono da empresa, a Laurel Hedar,
que é toda fina e cheia de pose, é quem tá por trás de tudo. Sim, foi ela que mandou matar a Patience. Isso porque ela descobriu que o marido dela, George Haidar, estava traindo ela, e ainda por cima ia tirá-la da frente do lançamento do produto. Então ela ficou louca da cabeça e decidiu tocar o terror. Enquanto isso, a Patience segue dividida entre ser essa nova versão ousada dela ou voltar a ser a garota calma de antes. Só que não dá tempo para crise de identidade, porque o policial Tom Lone, aquele gatinho que ela tá ficando, começa a investigar o caso da mulher gato. Porque a galera começa a dizer que ela tá envolvida em roubos e em brigas. Tipo, ninguém sabe quem ela é, só vê aquela figura misteriosa vestida de couro pulando por aí, e ele, sem saber que é a Patience, começa a caçar a própria crush. E a tensão só aumenta quando a Patience vai confrontar o George Haidar, achando que foi ele que mandou matar ela. Eles discutem, ele tenta se defender, mas de repente, no meio do papo, ele aparece morto. Sim, alguém mata ele logo depois que ela sai da sala. E adivinha quem a polícia acha que é a culpada? Claro, a mulher gato. Agora ferrou de vez. Ela vira a principal suspeita, e o Tom Lone começa a desconfiar cada vez mais dela. A conexão entre os dois ainda existe, rola sentimento, mas ele tá dividido. Proteger ela ou fazer o trabalho dele? Só que a mulher gato não fica parada. Ela bola um plano para desmascarar a verdadeira vilã, Laurel Edari. Ela sabe que foi ela quem armou tudo. E é aí que o filme chega num ponto de tensão. As duas se encontram, mulher gato vs Laurel, frente a frente, e aí vem a treta pesada. As duas brigam dentro da sede da empresa num andar super alto, cheio de vidro. A Laurel começa a atirar, mas a mulher gato desvia de tudo, escala a parede, dá pirueta, arranha, chuta. E a Laurel, para surpresa de todo mundo, também tá com o rosto deformado de tanto usar o cosmético. Só que ela já tá tão viciada que nem liga mais. No meio da luta, a Laurel acaba caindo do prédio, depois de um golpe da mulher gato que tenta impedi-la, mas é tarde demais. Resultado: a verdadeira culpada morre, e Patience finalmente limpa seu nome. A polícia descobre que ela não era culpada de nada. O Tom fica aliviado, mas também meio perdido porque ele descobre que a mulher por quem ele estava apaixonado era a tal mulher gato esse tempo todo. Ele oferece uma chance dela ficar com ele, recomeçar, ser feliz como Patience. Então, depois de toda aquela treta com a Laurel Haidar, lembra? Aquela chefona da empresa de cosméticos que fingia ser boazinha, mas era a verdadeira vilã da história. Depois que ela morre caindo do prédio, a coisa meio que se acalma. A Patience finalmente se livra da acusação de assassinato e do peso de ser tratada como criminosa. Ela conseguiu limpar o próprio nome. Mas olha, mesmo com tudo resolvido, a vida dela não volta a ser como era antes. Porque ela não é mais a Patience tímida, apagada e cheia de medo. Ela agora é uma mulher que descobriu a própria força, que já encarou a morte e voltou diferente. Uma mulher com instinto de gata selvagem. O mais legal é que ela começa a entender que essa nova versão dela não é só física, não. É uma transformação completa. Ela pensa mais rápido, sente as coisas diferente, vê o mundo com outros olhos. Antes ela vivia presa no medo, agora ela quer ser livre. Mas aí vem o dilema. E o romance com o Tom Lone, o policial? Porque, né, o cara gostava dela, cuidava, se preocupava. E eles tiveram momentos lindos juntos. Só que ele ainda não entende completamente essa nova mulher que ela virou. Ele quer que ela escolha entre a vida normal ou essa de heroína fora da lei. Aí rola uma cena bem tensa entre os dois. Eles se encontram, conversam. Ele diz que quer estar com ela, mas do jeito antigo. E ela manda a real. Aquele jeito antigo morreu junto com a Patience que ele conheceu. Agora ela precisa seguir o próprio caminho. Ser quem ela se tornou de verdade. Não dá mais para fingir, nem se esconder atrás de um crachá ou de um emprego que não era ela. Uma mulher super tímida, que mal consegue falar com os colegas de trabalho, vive sendo pisada pelos outros e nunca se defende de nada. Essa é a Patience Phillips. Ela trabalha como designer numa grande empresa de cosméticos chamada Haidar Beauty. A vida dela é bem monótona, cheia de sim senhor e desculpa por isso, até que um dia tudo muda completamente. E quando eu digo muda, é tipo virar do avesso mesmo. Tudo começa quando Patience descobre um grande segredo da empresa onde trabalha.
Ela, por acaso, ouve uma conversa estranha entre os donos da marca, o casal George e Laurel Hedar. Eles estão escondendo algo muito sinistro sobre o novo produto que vão lançar no mercado. Um creme de beleza chamado Bouline. Esse creme, aparentemente milagroso, promete deixar a pele perfeita, sem rugas, sem manchas. Mas tem um efeito colateral pesado que ninguém quer contar. Se você parar de usar o creme, sua pele começa a literalmente apodrecer. Isso mesmo, apodrecer. E claro, a empresa quer esconder isso de todo mundo. Quando Patience se dá conta do que ouviu e percebe o perigo, ela tenta fugir. Mas aí vem a reviravolta que muda tudo. Ela acaba sendo perseguida por seguranças, encurralada e morta. Sim, matam a Patience e jogam seu corpo num cano de esgoto. Mas calma, não é o fim. Na verdade, é só o começo. Durante a noite, um gato bem misterioso chamado Meia-Noite, que parece ser mais do que um simples bichano, aparece e faz algo sobrenatural. Esse gato sopra algo na boca da Patience, como se transferisse um espírito para ela. Quando ela acorda, já não é mais a mesma. Seus sentidos estão aguçados. Ela pula como uma acrobata, anda nos telhados, ouve tudo à distância, tem reflexos de ninja e uma coragem que nunca teve antes. A Patience boazinha morreu e no lugar dela nasce a mulher gato. A partir daí, ela começa a investigar a verdade sobre o que aconteceu com ela e o que a empresa Hedar está fazendo. Só que agora, com atitude, com garras, literalmente, e com um traje preto colado que combina com o novo estilo felino dela. Ao mesmo tempo em que vai atrás de justiça, também precisa lidar com um detetive chamado Tom Lone, que está investigando os crimes ligados à mulher gato, sem saber que a charmosa Patience, por quem ele está se apaixonando, é justamente a vigilante que ele tenta prender. Patience Phillips é tipo a mocinha quietinha da empresa de cosméticos gigante chamada Hedar Beauty. Ela é super tímida, vive pedindo desculpa por tudo e trabalha como designer lá. A galera meio que pisa nela e ela aceita, sabe? A chefe dela trata ela como se fosse invisível. E até o carinha que é o dono da empresa, o George Hedar, não tá nem aí pra ninguém. A coisa começa a ficar esquisita quando Patience descobre sem querer um segredo bizarro. A empresa tá prestes a lançar um novo produto de beleza chamado Bouline. Só que esse troço faz muito mal. Tipo, se você parar de usar, seu rosto basicamente se destrói. Patience ouve essa conversa estranha de noite, escondida numa salinha da fábrica. E quando tentava sair de lá discretamente, BUM! Ela é pega pelos seguranças da empresa. E adivinha? Para ela não contar nada para ninguém, os caras não pensam duas vezes. Jogam ela num cano de esgoto e deixam ela morrer afogada. Sério, ela morre ali mesmo. Mas aí é que o negócio começa a ficar doido de verdade. Depois de morta, ela é encontrada por um monte de gatos em volta do corpo. E um deles, um gato egípcio chamado Midnight. Gigante, misterioso e todo imponente. Fica em cima dela e faz tipo uma magia, um ritual, sei lá. Ele sopra um bafo na cara dela e, de repente, BUM! Ela acorda viva. Mas diferente. Muito diferente. A Patience volta para casa esquisita, estranha, com os sentidos afiados, se movendo rápido, com reflexos de ninja. E no dia seguinte, quando acorda, ela tá tipo, o que tá acontecendo comigo? Ela pula de prédio, corre em telhados, escala a parede. E o melhor, ela mia. Literalmente. E agora ela começa a perceber que alguma coisa dentro dela mudou. A timidez foi embora. Ela fica ousada, ágil, atrevida e também com um desejo forte de se vingar de quem ferrou com ela. Ah, e tem o policial bonitão, o Tom Lone. Ele é tipo o mocinho da história, começa a se interessar por ela. Mas mal sabe ele que a Patience virou a mulher gato nas horas vagas. Eles até flertam, rola um climinha, só que ela tá dividida entre ser a mocinha doce ou a mulher misteriosa que se vinga à noite. Enquanto isso, Patience começa a investigar tudo sobre o que aconteceu com ela. Ela vai até a dona do gato Midnight, uma senhora chamada Ophelia Powers, nome de bruxa, né? E aí ela explica tudo. Que existem várias mulheres gato ao longo da história, que esse poder é tipo uma maldição ou um presente dos deuses egípcios, e que agora Patience faz parte disso. Ela foi escolhida. E é aí que a Patience entende. Ela morreu como humana, mas voltou como mulher gato. E agora ela vai atrás de quem fez isso com ela. Então,
Agora ela começa a usar esse novo poder felino para investigar direitinho o que rolou com ela e por que tentaram matar ela. Ela quer saber quem deu a ordem, por que fizeram isso e o que mais estão escondendo. Ela já não é mais aquela Patience boba que pedia desculpa até para respirar. Agora ela tá com atitude. Muda até o jeito de se vestir. Roupas coladas, couro, máscara. Já vira a mulher gato oficial. E nessa vibe nova, ela invade a fábrica da Hedari Beauty de novo, de madrugada, pulando entre os lasers de segurança como se fosse uma acrobata. E ela encontra documentos que confirmam. O tal do Bioline, aquele cosmético famoso que tá para ser lançado, é perigoso mesmo. Se a pessoa usar por muito tempo, vicia. Se parar de usar, o rosto começa a rachar. Mas o mais doido é que a esposa do dono da empresa, a Laurel Heather, que é toda fina e cheia de pose, é quem tá por trás de tudo. Sim, foi ela que mandou matar a Patience. Isso porque ela descobriu que o marido dela, George Heather, estava traindo ela e ainda por cima ia tirá-la da frente do lançamento do produto. Então ela ficou louca da cabeça e decidiu tocar o terror. Enquanto isso, a Patience segue dividida entre ser essa nova versão ousada dela ou voltar a ser a garota calma de antes. Só que não dá tempo para crise de identidade, porque o policial Tom Lone, aquele gatinho que ela tá ficando, começa a investigar o caso da mulher gato. Porque a galera começa a dizer que ela tá envolvida em roubos e em brigas. Tipo, ninguém sabe quem ela é, só vê aquela figura misteriosa vestida de couro pulando por aí, e ele, sem saber que é a Patience, começa a caçar a própria crush. E a tensão só aumenta quando a Patience vai confrontar o George Heather, achando que foi ele que mandou matar ela. Eles discutem, ele tenta se defender, mas de repente, no meio do papo, ele aparece morto. Sim, alguém mata ele logo depois que ela sai da sala. E adivinha quem a polícia acha que é a culpada? Claro, a mulher gato. Agora ferrou de vez. Ela vira a principal suspeita, e o Tom Lone começa a desconfiar cada vez mais dela. A conexão entre os dois ainda existe, rola sentimento, mas ele tá dividido. Proteger ela ou fazer o trabalho dele? Só que a mulher gato não fica parada. Ela bola um plano para desmascarar a verdadeira vilã, Laurel Hedari. Ela sabe que foi ela quem armou tudo. E é aí que o filme chega num ponto de tensão. As duas se encontram, mulher gato vs Laurel, frente a frente. E aí vem a treta pesada. As duas brigam dentro da sede da empresa, num andar super alto, cheio de vidro. A Laurel começa a atirar, mas a mulher gato desvia de tudo, escala a parede, dá pirueta, arranha, chuta. E a Laurel, para surpresa de todo mundo, também tá com o rosto deformado de tanto usar o cosmético. Só que ela já tá tão viciada que nem liga mais. No meio da luta, a Laurel acaba caindo do prédio, depois de um golpe da mulher gato que tenta impedi-la. Mas é tarde demais. Resultado, a verdadeira culpada morre, e Patience finalmente limpa seu nome. A polícia descobre que ela não era culpada de nada. O Tom fica aliviado, mas também meio perdido porque ele descobre que a mulher por quem ele estava apaixonado era a tal mulher gato esse tempo todo. Ele oferece uma chance dela ficar com ele, recomeçar, ser feliz como Patience. Então, depois de toda aquela treta com a Laurel Hedari, lembra? Aquela chefona da empresa de cosméticos que fingia ser boazinha, mas era a verdadeira vilã da história. Depois que ela morre caindo do prédio, a coisa meio que se acalma. A Patience finalmente se livra da acusação de assassinato e do peso de ser tratada como criminosa. Ela conseguiu limpar o próprio nome. Mas olha, mesmo com tudo resolvido, a vida dela não volta a ser como era antes. Porque ela não é mais a Patience tímida, apagada e cheia de medo. Ela agora é uma mulher que descobriu a própria força, que já encarou a morte e voltou diferente. Uma mulher com instinto de gata selvagem. O mais legal é que ela começa a entender que essa nova versão dela não é só física, não. É uma transformação completa. Ela pensa mais rápido, sente as coisas diferente, vê o mundo com outros olhos. Antes ela vivia presa no medo, agora ela quer ser livre. Mas aí vem o dilema. E o romance com o Tom Lone, o policial? Porque, né, o cara gostava dela, cuidava, se preocupava. E eles tiveram momentos lindos juntos. Só que ele ainda não entende completamente essa nova mulher que ela virou. Ele quer que ela escolha entre a vida normal ou essa de heroína fora da lei. Aí rola uma cena bem tensa entre os dois. Eles se encontram, conversam.
Ele diz que quer estar com ela, mas do jeito antigo. E ela manda a real. Aquele jeito antigo morreu junto com a Patience que ele conheceu. Agora ela precisa seguir o próprio caminho. Ser quem ela se tornou de verdade. Não dá mais para fingir, nem se esconder atrás de um crachá ou de um emprego que não era ela. Uma mulher super tímida, que mal consegue falar com os colegas de trabalho, vive sendo pisada pelos outros e nunca se defende de nada. Essa é a Patience Phillips. Ela trabalha como designer numa grande empresa de cosméticos chamada Hedari Beauty. A vida dela é bem monótona, cheia de sim senhor e desculpa por isso, até que um dia tudo muda completamente. E quando eu digo muda, é tipo virar do avesso mesmo. Tudo começa quando Patience descobre um grande segredo da empresa onde trabalha. Ela, por acaso, ouve uma conversa estranha entre os donos da marca, o casal George e Laurel Hedar. Eles estão escondendo algo muito sinistro sobre o novo produto que vão lançar no mercado. Um creme de beleza chamado Boline. Esse creme, aparentemente milagroso, promete deixar a pele perfeita, sem rugas, sem manchas. Mas tem um efeito colateral pesado que ninguém quer contar. Se você parar de usar o creme, sua pele começa a literalmente apodrecer. Isso mesmo, apodrecer. E claro, a empresa quer esconder isso de todo mundo. Quando Patience se dá conta do que ouviu e percebe o perigo, ela tenta fugir. Mas aí vem a reviravolta que muda tudo. Ela acaba sendo perseguida por seguranças, encurralada e morta. Sim, matam a Patience e jogam seu corpo num cano de esgoto. Mas calma, não é o fim. Na verdade, é só o começo. Durante a noite, um gato bem misterioso chamado Meia-Noite, que parece ser mais do que um simples bichano, aparece e faz algo sobrenatural. Esse gato sopra algo na boca da Patience, como se transferisse um espírito para ela. Quando ela acorda, já não é mais a mesma. Seus sentidos estão aguçados. Ela pula como uma acrobata, anda nos telhados, ouve tudo à distância, tem reflexos de ninja e uma coragem que nunca teve antes. A Patience boazinha morreu e no lugar dela nasce a mulher gato. A partir daí, ela começa a investigar a verdade sobre o que aconteceu com ela e o que a empresa Hedari está fazendo. Só que agora, com atitude, com garras, literalmente, e com um traje preto colado que combina com o novo estilo felino dela. Ao mesmo tempo em que vai atrás de justiça, também precisa lidar com um detetive chamado Tom Lone, que está investigando os crimes ligados à mulher gato, sem saber que a charmosa Patience, por quem ele está se apaixonando, é justamente a vigilante que ele tenta prender. Patience Phillips é tipo a mocinha quietinha da empresa de cosméticos gigante chamada Hedari Beauty. Ela é super tímida, vive pedindo desculpa por tudo e trabalha como designer lá. A galera meio que pisa nela e ela aceita, sabe? A chefe dela trata ela como se fosse invisível. E até o carinha que é o dono da empresa, o George Hedar, não tá nem aí pra ninguém. A coisa começa a ficar esquisita quando Patience descobre sem querer um segredo bizarro. A empresa tá prestes a lançar um novo produto de beleza chamado Boline. Só que esse troço faz muito mal. Tipo, se você parar de usar, seu rosto basicamente se destrói. Patience ouve essa conversa estranha de noite, escondida numa salinha da fábrica. E quando tentava sair de lá discretamente, BUM! Ela é pega pelos seguranças da empresa. E adivinha? Para ela não contar nada para ninguém, os caras não pensam duas vezes. Jogam ela num cano de esgoto e deixam ela morrer afogada. Sério, ela morre ali mesmo. Mas aí é que o negócio começa a ficar doido de verdade. Depois de morta, ela é encontrada por um monte de gatos em volta do corpo. E um deles, um gato egípcio chamado Midnight. Gigante, misterioso e todo imponente. Fica em cima dela e faz tipo uma magia, um ritual, sei lá. Ele sopra um bafo na cara dela e, de repente, BUM! Ela acorda viva. Mas diferente. Muito diferente. A Patience volta para casa esquisita, estranha, com os sentidos afiados, se movendo rápido, com reflexos de ninja. E no dia seguinte, quando acorda, ela tá tipo, o que tá acontecendo comigo? Ela pula de prédio, corre em telhados, escala a parede. E o melhor, ela mia. Literalmente. E agora ela começa a perceber que alguma coisa dentro dela mudou. A timidez foi embora. Ela fica ousada, ágil, atrevida e também com um desejo forte de se vingar de quem ferrou com ela. Ah, e tem o policial bonitão, o Tom Lone. Ele é tipo o mocinho da história, começa a se interessar por ela.
Mas mal sabe ele que a Patience virou a mulher-gato nas horas vagas. Eles até flertam, rola um climinha, só que ela tá dividida entre ser a mocinha doce ou a mulher misteriosa que se vinga à noite. Enquanto isso, Patience começa a investigar tudo sobre o que aconteceu com ela. Ela vai até a dona do gato Midnight, uma senhora chamada Ophelia Powers, nome de bruxa, né? E aí ela explica tudo. Que existem várias mulheres gato ao longo da história, que esse poder é tipo uma maldição ou um presente dos deuses egípcios, e que agora Patience faz parte disso. Ela foi escolhida. E é aí que a Patience entende. Ela morreu como humana, mas voltou como mulher gato. E agora ela vai atrás de quem fez isso com ela. Então, agora ela começa a usar esse novo poder felino para investigar direitinho o que rolou com ela e por que tentaram matar ela. Ela quer saber quem deu a ordem, por que fizeram isso e o que mais estão escondendo. Ela já não é mais aquela Patience boba que pedia desculpa até para respirar. Agora ela tá com atitude. Muda até o jeito de se vestir. Roupas coladas, couro, máscara. Já vira a mulher gato oficial. E nessa vibe nova, ela invade a fábrica da Hedari Beauty de novo, de madrugada, pulando entre os lasers de segurança como se fosse uma acrobata. E ela encontra documentos que confirmam. O tal do Bioline, aquele cosmético famoso que tá para ser lançado, é perigoso mesmo. Se a pessoa usar por muito tempo, vicia. Se parar de usar, o rosto começa a rachar. Mas o mais doido é que a esposa do dono da empresa, a Laurel Heather, que é toda fina e cheia de pose, é quem tá por trás de tudo. Sim, foi ela que mandou matar a Patience. Isso porque ela descobriu que o marido dela, George Heather, estava traindo ela, e ainda por cima ia tirá-la da frente do lançamento do produto. Então ela ficou louca da cabeça e decidiu tocar o terror. Enquanto isso, a Patience segue dividida entre ser essa nova versão ousada dela ou voltar a ser a garota calma de antes. Só que não dá tempo para crise de identidade, porque o policial Tom Lone, aquele gatinho que ela tá ficando, começa a investigar o caso da mulher gato. Porque a galera começa a dizer que ela tá envolvida em roubos e em brigas. Tipo, ninguém sabe quem ela é, só vê aquela figura misteriosa vestida de couro pulando por aí, e ele, sem saber que é a Patience, começa a caçar a própria crush. E a tensão só aumenta quando a Patience vai confrontar o George Heather, achando que foi ele que mandou matar ela. Eles discutem, ele tenta se defender, mas de repente, no meio do papo, ele aparece morto. Sim, alguém mata ele logo depois que ela sai da sala. E adivinha quem a polícia acha que é a culpada? Claro, a mulher gato. Agora ferrou de vez. Ela vira a principal suspeita, e o Tom Lone começa a desconfiar cada vez mais dela. A conexão entre os dois ainda existe, rola sentimento, mas ele tá dividido. Proteger ela ou fazer o trabalho dele? Só que a mulher gato não fica parada. Ela bola um plano para desmascarar a verdadeira vilã, Laurel Hedari. Ela sabe que foi ela quem armou tudo. E é aí que o filme chega num ponto de tensão. As duas se encontram, mulher gato vs Laurel, frente a frente, e aí vem a treta pesada. As duas brigam dentro da sede da empresa num andar super alto, cheio de vidro. A Laurel começa a atirar, mas a mulher gato desvia de tudo, escala a parede, dá pirueta, arranha, chuta. E a Laurel, para surpresa de todo mundo, também tá com o rosto deformado de tanto usar o cosmético. Só que ela já tá tão viciada que nem liga mais. No meio da luta, a Laurel acaba caindo do prédio, depois de um golpe da mulher gato que tenta impedi-la, mas é tarde demais. Resultado, a verdadeira culpada morre, e Patience finalmente limpa seu nome. A polícia descobre que ela não era culpada de nada. O Tom fica aliviado, mas também meio perdido porque ele descobre que a mulher por quem ele estava apaixonado era a tal mulher gato esse tempo todo. Ele oferece uma chance dela ficar com ele, recomeçar, ser feliz como Patience. Então, depois de toda aquela treta com a Laurel Hedari, lembra? Aquela chefona da empresa de cosméticos que fingia ser boazinha, mas era a verdadeira vilã da história. Depois que ela morre caindo do prédio, a coisa meio que se acalma. A Patience finalmente se livra da acusação de assassinato e do peso de ser tratada como criminosa. Ela conseguiu limpar o próprio nome. Mas olha, mesmo com tudo resolvido, a vida dela não volta a ser como era antes. Porque ela não é mais a Patience tímida, apagada e cheia de medo. Ela agora é uma mulher que descobriu a própria força,
que já encarou a morte e voltou diferente. Uma mulher com instinto de gata selvagem. O mais legal é que ela começa a entender que essa nova versão dela não é só física, não. É uma transformação completa. Ela pensa mais rápido, sente as coisas diferente, vê o mundo com outros olhos. Antes ela vivia presa no medo, agora ela quer ser livre. Mas aí vem o dilema. E o romance com o Tom Lone, o policial? Porque, né? O cara gostava dela, cuidava, se preocupava. E eles tiveram momentos lindos juntos. Só que ele ainda não entende completamente essa nova mulher que ela virou. Ele quer que ela escolha entre a vida normal ou essa de heroína fora da lei. Aí rola uma cena bem tensa entre os dois. Eles se encontram, conversam. Ele diz que quer estar com ela, mas do jeito antigo. E ela manda a real. Aquele jeito antigo morreu junto com a Patience que ele conheceu. Agora ela precisa seguir o próprio caminho. Ser quem ela se tornou de verdade. Não dá mais para fingir, nem se esconder atrás de um crachá ou de um emprego que não era ela. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.